Hello, everybody. Good evening. A aula de hoje é a aula mais importante da língua inglesa. Aqui a gente não vai ver vocabulário, gíria, gramática. A aula de hoje é para estruturar o pensamento sobre como entender e quais são as habilidades da língua inglesa. Por que às vezes eu não consigo falar? Por que às vezes ao ler um texto eu me embolo nas palavras e fico preso no primeiro parágrafo porque estou dependendo de saber o significado de cada palavra que eu estou lendo? Por que quando eu faço um listening eu não entendo nada do que estão falando? Porque eu não consigo colocar no papel o que eu aprendi. Porque eu não consigo expressar o que eu estou aprendendo ou o que eu aprendi. Por que meu inglês está parado? Todos esses questionamentos estão ligados às habilidades específicas da língua inglesa. Por isso, na aula de hoje, eu vou falar sobre cada uma delas, quais são as dificuldades de cada habilidade, o que eu posso fazer para melhorar em cada habilidade e por que elas são importantes. Já posso te adiantar, cada habilidade da língua inglesa, como elas são habilidades, elas não são dons. Como a palavra mesmo diz, é dom. Você nasce com ele. Com relação às habilidades, nós vamos perceber que algumas pessoas têm facilidades com determinadas habilidades e que outras elas vão precisar desenvolver. Mas também nós vamos perceber que há algumas pessoas que têm dificuldade nas quatro, mas que não tem problema nenhum, porque como elas são habilidades, nós vamos desenvolvê-las e podemos chegar até a excelência dessas habilidades. Como que eu chego à excelência? Por sua conta, por sua dedicação, pelo que você se propõe a fazer para ser cada vez melhor. E aqui eu já posso adiantar um ponto. Normalmente, nós tendemos a nos afastar daquelas habilidades, coisas e situações da vida que nós não gostamos muito ou que são a pedra no nosso caminho. E esse é o ponto. Você não pode fazer isso com aquela habilidade do inglês que é a pedra do seu caminho. Se listening é um problema para você, você tem que descobrir aonde está esse problema. Você já sabe qual é, listening. Agora você precisa saber onde está esse problema e como corrigir, como dar a solução a esse problema. Então, aqui na aula de hoje, eu vou te ajudar a identificar qual é a sua dor e como solucionar esse problema. Se o seu problema é speaking, nós vamos parar, ver quais são os possíveis problemas e como você mesmo pode ser ajudado para que o seu speaking se desenvolva. Então vamos logo falar sobre essas habilidades e conhecer as suas características específicas. Eu quero que você analise comigo essa tela, porque na verdade ela é um resumo muito resumido de tudo que nós vamos falar aqui hoje. As habilidades do inglês, elas são divididas em 4. E aí você vê listening e speaking. O listening é a habilidade de ouvir e o speaking de falar. Essas duas habilidades, elas estão ligadas à fala. Por quê? Você pode se questionar, mas listening está ligado à fala? Listening eu ouço, sim, mas o outro fala. É uma atividade receptiva. Você recebe a fala de alguém. E o speaking é o contrário. É uma atividade produtiva. Você vai usar o vocabulário que você aprendeu, a gramática que você aprendeu para produzir. Produzir conteúdo, produzir conversa, produzir a fala. Então, essas duas habilidades, olha aí na tela, listening e speaking, ambas ligadas à fala. Só que o listening, ele é uma capacidade receptiva e o speaking é produtiva. Diferente agora das outras duas habilidades, que são reading e writing. Reading, leitura, é a habilidade da leitura.
e writing, a habilidade da escrita. As duas estão ligadas à escrita. E aí você vai falar assim, mas reading? Sim, alguém escreveu o que você lê. Por isso as duas são ligadas à escrita. E da mesma forma, o reading, quando você está lendo, ela é uma habilidade receptiva. Você está recebendo aquele conteúdo, a história, a informação, a prova, aquilo ali você está recebendo para que você produza algo. O que você vai produzir quando você recebe? Você vai produzir a escrita. Então você está lendo e você depois vai escrever. Quando você escreve, essa habilidade é uma habilidade de produção. O que eu vou fazer com o que eu tenho aqui? Eu vou falar ou eu vou escrever? Tanto falar quanto escrever são habilidades de produção. Ouvir e ler são habilidades de recepção. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje e entender aí os nossos medos, os nossos problemas e como melhorar cada uma dessas habilidades. Ready? Eu vou usar exatamente a tela anterior para começarmos. A gente vai partir daquela ordem que está ali. Listening, speaking, reading, writing. Ok? Então, nós vamos começar pelo listening. Vamos analisar aqui a pergunta e os pontos sobre essa pergunta. Você vai ver que no topo da tela eu coloquei ali para você lembrar que o listening ele é uma atividade receptiva. A gente fala o tempo inteiro de input. Receptiva é aquela que a gente coloca para dentro, né? Eu estou colocando informação para dentro através do que eu estou ouvindo. Você agora está me ouvindo, então você está recebendo a informação. Agora, pergunta: quando ouvimos? O tempo todo. A gente ouve quando a gente está em casa, porque ouvir é involuntário. Não tem como eu não ouvir. Eu ouço aquelas pessoas que passam na minha rua conversando, eu ouço o vizinho que está com o rádio alto, eu ouço outro professor na outra sala. É o tempo inteiro, é involuntário. Se eu estou dentro do ônibus e eu não quero prestar atenção na conversa, não tem como, as pessoas estão conversando. É involuntário. E esse é o ponto. Sabe por que você fala português? Você fala português porque durante 9 meses você estava na barriga da sua mãe. E a partir de um determinado mês, você começou a ouvir também o idioma ao redor. Então, se a sua mãe estava no Brasil, era português que você ouvia o tempo inteiro. Você foi influenciado. Então, a escuta, ela não começa só a partir do momento que a gente nasce. Quando a gente ainda está no ventre materno, a escuta acontece. A gente ouve em trabalhos, apresentações, perguntas, respostas, instruções e ordens. O listening, e aqui eu estou falando já da habilidade de inglês, apesar de ter muitas coisas comuns com o nosso português. Mas o listening, ele tem uma cadência de entonação. Presta atenção na forma como as pessoas falam. Presta atenção na mesma frase, quando ela é uma pergunta e quando ela é uma afirmação. Presta atenção porque em inglês nós não temos acentos ortográficos como nós temos em português. Cada palavra, ela vai ter uma sílaba tônica. Nem todas, mas depois a gente fala sobre isso. Quando ela não tem uma sílaba tônica, ela é toda igual. Existe uma forma de perguntar. Existe uma forma de negar. Às vezes você cresce com a entonação, às vezes você cai com a entonação. Começa a prestar atenção ao seu redor. A gente ouve o tempo todo. Agora, por que nós ouvimos? Nós já falamos que o listening é uma habilidade receptiva, mas ouvir não é algo tão passivo, porque a gente sabe que quando se ouve, eu preciso produzir. E aí eu posso produzir através do speaking ou através do writing. Então, esse ouvir que eu falei que ele é involuntário, ele tem uma consequência. Porque a gente não vai ficar mudo a vida inteira, a gente não vai ficar sem escrever a vida inteira. Por isso que ouvir é a habilidade
mais importante de qualquer idioma. E quando eu falo que ouvir é a habilidade mais importante de qualquer idioma, porque você só fala porque você ouviu. A gente não ouve uma galinha latir, um cachorro cacarejar. Cada animal dentro do seu reino, ele tem uma linguagem específica, mas ele só produz aquela linguagem porque ele ouve aquela linguagem. Da mesma forma nós humanos. Se eu pegar uma criança que nasce aqui no Brasil e coloque essa criança num país de língua inglesa ou num país europeu que fala espanhol, ou então lá na Ásia, essa criança ela vai ser receptiva aquele idioma que ela está ouvindo e vai produzir exatamente aquilo que ela está ouvindo. Por isso, o listening é muito importante. E listening é a maior dificuldade dos brasileiros que estudam inglês. Sabe por quê? Porque nós não estamos acostumados a ouvir o outro. Você já viu numa roda de amigos, em família, como nós conversamos? É todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém para se ouvir, é um cortando o outro. Isso é cultural. E para nós aqui tá tudo bem que funciona. Mas não é assim que a coisa acontece. Então, a gente já leva isso para o idioma que a gente aprende. Eu não estou acostumado a ouvir. Que coisa chata é ter que sentar para ouvir alguma coisa em inglês. Primeiro, eu já não gosto. Segundo, não é minha cultura, porque eu não estou acostumado a ouvir. Mas é isso que nós precisamos fazer. Aquela habilidade que é mais dificultosa para nós é aquela que nós temos que colocar a nossa maior atenção. E aí a gente vê que há dois tipos de escuta. Primeiro, a escuta interativa, que é aquela onde eu ouço e dou um retorno para o que eu estou ouvindo. É uma conversa. Eu não vou só ouvir o que está falando, eu vou participar ativamente. Eu estou sendo receptiva, mas eu também vou ser produtiva. Mas há também aquele tipo de listening receptivo, não interativo. Como? Isso vai acontecer às vezes numa palestra, onde nós não temos chances de falar, mas é porque a gente está ali para receber informação. Em algumas palestras, até no final, eles deixam a gente fazer os nossos questionamentos. Mas normalmente, em palestra, em sermão de igreja, ou quando a gente assiste TV, ou série, filme, a gente não tem a chance de falar. Mesmo que a gente fale, a gente está falando ali, né, com a televisão. Mas a pessoa não vai nos responder. Então, essas são as duas formas. A gente pode ouvir, pode ter um listening para praticar, e aí a gente não vai ser receptivo, a gente vai só entender, e vai ter aquele listening que a gente precisa interagir. É a conversa com aquele outro meu amigo que também fala inglês, ou quando eu viajo para um país no exterior, aí o meu listening ele vai ser interativo, porque eu vou ouvir as pessoas e também vou conversar com elas. Por que é bom e necessário ouvir e praticar o listening? Porque ele melhora a pronúncia, aquilo tudo que eu falei lá no início, entonação, cadência, prestar atenção na sílaba tônica, desenvolve habilidades interpessoais, ou seja, nos permite estar em contato e interagir com pessoas. Porque nós vimos o listening também pode ser interativo. E é uma habilidade receptiva que precisa de uma participação ativa. Porque pensa só, quando você encontra com pessoas e você começa a falar alguma coisa e ninguém se expressa. Só você está falando, está falando, está falando, e aí você faz uma pergunta e ninguém te responde. Acabou a comunicação. Acabou ali a sua empolgação de contar algo. Porque normalmente, quando a gente está falando, a gente quer que o outro escute. Agora vamos falar quais são os maiores problemas do listening quando ele é uma pedra no sapato. O primeiro ponto é quando a compreensão é incerta, ou seja, eles estão falando, mas eu não estou entendendo nada do que estão falando. Ou eu até entendo alguma coisa, mas começo a ficar confuso quando a conversa vai se desenvolvendo, ou quando o assunto vai se desenvolvendo. Outro problema, velocidade na fala.
Se falar pausadamente, você entende. Mas se começar a falar muito rápido, você fica completamente perdido. Familiaridade com as falas locais, ou seja, sotaques, gírias. Aqui mesmo no Brasil, cada região tem determinado sotaque ou gíria. A mesma coisa vai acontecer nos Estados Unidos. A mesma coisa vai acontecer com relação ao inglês. Os Estados Unidos foram um país colonizado, colônias do norte, colônias do sul. Agora nós temos os estados, cada estado com a sua cultura, cada estado com o seu sotaque, com a sua gíria. E aí você vai falar assim: como que eu vou aprender inglês então? Normalmente o inglês mais falado é o inglês nova-iorquino, que é o inglês que aparece em filme, é o inglês que aparece em música. E quem aprende inglês americano gira aí por esse caminho. Não todo mundo que aprende inglês americano tem só sotaque nova-iorquino, mas porque esse sotaque é o inglês que mais aparece em filme e música, ele tende a ser o mais espalhado. Da mesma coisa, o inglês da Inglaterra. Normalmente é aquele inglês londrino, aquele inglês raiz, que quem aprende inglês britânico é ensinado. Faltam palavras, conceitos e instruções. Aí você está ouvindo, mas você não consegue pegar determinada palavra, não sabe o que que aquilo significa, e aí se perde. Falta de confiança para pedir repetição. Você está ouvindo aquele seu amigo falar inglês ou seu professor falar inglês, mas você se sente tão envergonhado com o inglês que você tem que você não quer pedir para a pessoa repetir. E aí você prefere ficar com a dúvida do que esclarecer essa dúvida. E dificuldades de audição, porque algumas pessoas realmente têm problema de audição e aí isso também dificulta o desenvolvimento dessa habilidade. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que quando eu aprendo um idioma, está todo mundo no mesmo barco. Um pode estar numa cabine mais luxuosa, o outro pode estar ainda entrando no barco, mas todo mundo está no mesmo barco. Uma vez aprendiz, você será aprendiz eternamente, porque gírias chegam a todo momento, é um idioma que não é o nosso. O importante para manter esse conforto e entendimento é que a gente tenha contato com a língua todo dia. E aqui está um ponto que muitos alunos deixam a desejar. A partir do momento que eles se matriculam ou querem ter aula para aprender um idioma, eles colocam todas as suas forças naquela aula que eles estão tendo. Fazem os exercícios propostos, se doam, mas quando saem daquela aula, não colocam a mão, não treinam as habilidades. E aí o processo ele fica travado. Não pelo professor ou pelo método, mas porque esse aluno ele não está rendendo. Olha só o português. A gente não estuda português só na escola. A gente sai da escola e está rodeado da língua portuguesa. Nas informações, no outdoor de rua, na propaganda da televisão, na propaganda do celular. É português o tempo inteiro. Então, a partir do momento que eu tenho o desejo de aprender um idioma, eu preciso me colocar a buscar coisas nesse idioma onde eu estiver. Por exemplo, você aprende inglês. Seu e-mail está com configuração em inglês? Seu celular, quando você entra nas mídias sociais, lá no Instagram, Facebook, Twitter, whatever, tá tudo com configuração em inglês? Tá vendo como é que a gente dá mole? A gente tem que colocar o inglês no nosso dia a dia. O português eu já domino. Então agora deixa eu dominar também o inglês. Vamos agora falar sobre as soluções, tá? Já descobri que meu problema é o listening. Inclusive já sei qual é o meu problema. Meu problema é a vergonha de pedir para repetir. Meu problema é a velocidade da fala. Meu problema é que me falta familiaridade com as palavras. Eu preciso estudar mais. Meu problema é a preguiça. Então, agora, quais são as soluções? O que que pode vir de solução para te ajudar a melhorar o seu listening? Vamos lá. Isso aqui é extremamente importante, esse primeiro ponto. A escuta ativa requer participação, não recepção passiva.
é aquilo que eu já disse anteriormente. Você precisa dar um jeito de produzir aquilo que ouviu. Assistir uma série em inglês, assistir um filme, fica na sua casa, feito gente doida, falando sobre aquilo. Ah, o filme é sobre a história de uma menina que era obediente à mãe, mas um dia ela decidiu visitar a sua avó. Coisas simples, mas usa isso no seu dia a dia. Transforma todo o seu dia a dia numa forma de aprendizagem. Grava seu áudio, ouve o seu inglês, manda para você mesmo, mas transforma tudo o que você está ouvindo numa atividade, numa produção. Você sabe que a gente produz de duas formas, ou falando ou escrevendo. Eu te aconselho, produza na fala, porque quando você aprende o idioma, o seu interesse é falar. Não que você não vai escrever, mas foca primeiro na fala. Interaja com sons e palavras. Nós temos vários aplicativos gratuitos que você pode baixar para treinar pronúncia de palavra, entonação de frase. Baixe isso no seu celular. Baixe isso no seu celular. Comece a repetir esses sons. Ouviu uma frase diferente numa música, numa série? Repete aquela frase igual um papagaio e vai colocando essa frase ou então um vocabulário novo no seu inglês do dia a dia. Verifique se você está ciente do assunto antes das palestras. Por exemplo, decidiu assistir um vídeo no YouTube? Vamos supor, você quer melhorar o seu vocabulário relacionado ao mundo infantil. Contar histórias para crianças em inglês. Você precisa conhecer algumas palavras, dominar esse vocabulário. Então, antes de assistir um vídeo no YouTube, já começa a pesquisar. Por exemplo, você vai estudar a história do Chapeuzinho Vermelho. Então, vai primeiro pensar no vocabulário dessa história. Tem floresta, tem lobo, tem cesta, caçador. Você já domina esse vocabulário? Se não, anota. Estuda antes de você assistir o vídeo. Ah, não, meu inglês ele precisa melhorar no conhecimento de geografia. Eu quero assistir um vídeo na National Geographic sobre geografia, sei lá, vulcões. Então você tem que saber lava, vulcão, montanha, erupção. Estuda previamente o assunto para que na hora que você chegar no vídeo você não fique por fora dele e entendendo o que ele quer dizer. Depois que assistiu o vídeo, passa para a produção. Começa com a produção escrita. Reproduz ali um parágrafo, um resumo do que você assistiu. Depois fala. O problema é que quando a gente aprende o idioma, a gente foca sempre naquele amigo nosso ou naquele professor que a gente queria imitar. Mas a gente não para pensar, ele não começou hoje. Ele não começou ontem. Olha aí quantos anos tem de dedicação daquele seu amigo para falar o inglês que ele tem hoje. Então a gente precisa fazer a nossa parte. No pain, no gain. Se você não nasceu lá nos Estados Unidos e não fala inglês, você tem que treinar, você tem que fazer a sua parte e tem que ser todo dia. Quando eu digo todo dia, não é 1 hora por dia. Se você tem 1 hora para se dedicar ao inglês, ótimo. Mas se você não tem, 10 minutos, 15 minutos é o suficiente. O que são 10, 15 minutos num dia de 24 horas? Te garanto que você perde muito mais tempo lá nas mídias sociais e que nem são em inglês. Tira 15 minutos. Leia o vocabulário principal e faça leitura em segundo plano. Normalmente, quando a gente vai fazer atividades de listening, a gente aconselha o aluno, veja as questões, dá uma olhada no exercício primeiro antes de eu colocar o listening. Ou então eu falo assim, vou dar tanto tempo para vocês lerem a atividade. Por quê? Você vai começar a entender ali, esse listening aqui é sobre a rotina de alguém. Então aqui, que vocabulário que eu posso ter? A pessoa pode falar dos hobbies, pode dividir o dia em manhã, tarde e noite. Tá, você vai ter uma noção do assunto. Repetição mental. Lembra que eu falei? Ouviu uma palavra nova, uma gíria, qualquer coisa diferente? Repete, usa no seu dia a dia. Tire as dúvidas, não tenha vergonha, pergunte.
Se não der para perguntar porque você está em frente a uma televisão ou a um computador, o que você vai fazer? Vai para o dicionário, ouvir rádio, assistir documentários, filmes, séries e outras mídias sociais. Aqui eu vou deixar para você o conselho mais valioso que eu acho que existe com relação a listening. Até hoje eu assisto, antes eu me obrigava, hoje eu já assisto com prazer, com vontade. Eu me obrigo a assistir um vídeo que seja de 5 minutos ou um pouquinho mais ou menos. E aí eu vou para o YouTube. Ou eu procuro os programas americanos que eu gosto, ou os apresentadores americanos que eu gosto. E ali assisto o vídeo, pauso, volto se for necessário, presto atenção se teve alguma gíria, alguma palavra diferente. No início você pode colocar a legenda em português, depois colocar em inglês, vai tirando a legenda aos poucos. Essa é a melhor atividade que você pode fazer por você. Depois que fizer esse listening, faz as suas anotações, se você acha necessário. Qual foi o tempo verbal usado ali? Teve alguma gíria? Teve alguma expressão? Depois que você assiste o vídeo, reporta aquele vídeo. Ah, o vídeo era uma entrevista. Ah, o vídeo era sobre uma determinada situação. Usa o seu inglês para você poder organizar o que você ouviu, o que você recebeu, o que veio de input. E se você está começando inglês agora, não comece por esses vídeos. Vem para o YouTube, lá para as minhas primeiras aulas, preste atenção nas frases, repete, vê o vocabulário, para você ir se inserindo nesse mundo. Além disso tudo, como mais nós podemos ajudar alguém que está com problemas na habilidade de listening? Então, primeiro, aconselho os iniciantes e todos, de qualquer nível, aqui não é só para os iniciantes, a ouvirem mais. Música, filme, série, conversas do dia a dia que a gente encontra no YouTube, vídeo que as pessoas fazem em casa, ensinando coisas. Ouça mais. Quer ver só? Uma coisa tão simples. Bolo de micro-ondas de caneca. Você sabe fazer isso em inglês? Como é a receita? Então vai para o YouTube, pega alguém que esteja ensinando, preste atenção nesse vocabulário, usa essas palavras e faz você o seu bolo de caneca de micro-ondas. Na hora que for fazendo, vai falando os ingredientes e cada ação. É isso. É assim que a gente transforma essa atividade receptiva em produtiva. Fale devagar e o mais próximo possível da velocidade natural. Tem hora que a gente está empolgado e você observa que às vezes em séries, filmes, as pessoas falam mais rápido, mas normalmente elas falam como a gente fala o português. Aquela pessoa que está te ouvindo falar, seja generoso com ela. Quando eu estou falando em inglês com os meus alunos, eu mudo velocidade e uso de vocabulário dependendo do idioma. Aqueles alunos mais no início, eu falo mais pausadamente. Aqueles alunos já do intermediário para o avançado, eu já vou acelerando um pouco mais, para que eles entendam como a coisa funciona. Você também, quando estiver com alguém, presta atenção nisso. Use frases mais curtas e faça pausas no seu discurso. Essas pausas é para a gente poder entender se a outra pessoa está entendendo o que a gente está falando. Reduza, se você for praticar listening, reduza as distrações e o ruído, porque eu estou praticando aqui um exercício de listening. A vizinha começa a preparar o almoço, eu escuto panela bater, o vizinho do outro lado está martelando a parede. Me desconcentra. Então, tenta fazer isso numa hora de maior silêncio, para reduzir essas distrações. Use os equipamentos eletrônicos, a tecnologia para te ajudar, né? Hoje a gente não tem mais desculpa. Na minha época era fita cassete. Hoje você nem precisa mais de CD. É só você ir para a internet, há vários exercícios de listening disponíveis. É só você praticar. Repetir ou reproduzir o assunto 2 ou 3 vezes. A repetição é a alma do negócio. Fazer exercícios de listening online. Se você for para o site de busca e digitar lá listening online e colocar o nível, você pode começar beginner, elementary, intermediate, advanced
Ele vai te dar várias opções de vários sites que você pode praticar online. Você vai poder ver a conversa escrita e ainda checar a resposta. Essa é uma excelente forma de praticar listening. Eu disse que o listening é a pior habilidade, é a pedra no sapato dos falantes de língua portuguesa. Agora, nós vamos falar da habilidade que mais coloca medo em quem está aprendendo. Você tem uma ideia de qual é essa habilidade? Pois é a habilidade de speaking. Tá vendo aí essa tela? Eu fiz questão de colocar essa frase: speak more to speak fluently. Se eu pudesse te dar uma dica para falar inglês, eu te daria exatamente essa. Fale mais, cada vez mais, para falar fluentemente. Porque só se aprende a falar falando, com medo, sem medo. Nós precisamos de pessoas para treinar o nosso speaking. E aí nós temos alguns pontos importantes, alguns deles a gente já sabe. Falar é uma habilidade de produção. Eu vou falar porque algo me foi perguntado, porque algo me foi solicitado. Existem 3 tipos de fala. Eu falo respondendo a alguém e alguém vai interagir comigo. Parcialmente interativa, por que é parcialmente? Eu estou numa palestra. Às vezes eu posso fazer um comentário, uma pergunta, e não interativo, ou seja, aquele que eu só fico recebendo. Então, alguém fala e eu ouço, mas eu não falo em resposta. E aí nós temos pergunta que você já sabe a resposta. Quando falamos? Com família, amigos, trabalho, escola. Falamos em pensamento, seminários, apresentações, perguntas e respostas, sessões particulares, quando eu tenho aula com o professor, com o personal, quando eu estou com o médico, quando eu estou com o meu chefe, quando eu estou com o meu empregado. A gente fala o tempo inteiro. Até quando a gente está quieto, a gente fala, porque a gente conversa com a gente mesmo. Primeiro ponto, necessidade. Vou lançar um desafio aqui para você. Eu duvido que você consiga ficar mais de 3 horas sem falar. E aí, quando eu digo isso, é sem falar com você mesmo na sua casa. Algo do tipo, esqueci. A gente não consegue. Falar é uma necessidade humana, porque a gente se expressa na fala. Por isso a gente fala. Por isso é inadmissível que você estude um idioma e não seja capaz de falá-lo. Você tem que falar. Interação. Eu falo motivado. Alguém fez uma pergunta. Eu me sinto na obrigação de responder. Senão a pessoa vai ficar no vácuo. Compreensão através da comunicação. Se nós formos sentar para falar sobre verão, olha quanta coisa vai sair. Porque nós conhecemos o verão, nós vivemos num país tropical. Algumas pessoas gostam de praia, cachoeira, outras gostam simplesmente de ficar em casa, no jardim, na varanda. Existe aí uma compreensão porque é o que nós vivemos, o nosso país é tropical. Desenvolve habilidades interpessoais, assim como o listening. Ele faz com que eu interaja com as pessoas e é usado na avaliação, principalmente da língua inglesa. Quando você está estudando um idioma, principalmente numa escola de idiomas ou num curso, você passa por avaliações. E uma dessas avaliações é a avaliação de speaking. Você precisa mostrar ali o que você aprendeu, inclusive nos certificados internacionais. A única forma de você garantir um certificado internacional é no speaking? Claro que não. A gente sabe que as provas internacionais, elas exigem pelo menos um nível ali que eles chamam de borderline, que é o nível dá para o gasto, em todas as habilidades. Então eu não posso ser bom numa habilidade só. Eu tenho que ser pelo menos mais ou menos em todas elas se eu quero uma prova internacional. E a gente sabe que até esse nível mais ou menos no padrão de exigência europeu é um nível bem alto. Agora me fala, quais são os problemas de quem está travado no speaking? A pessoa ouve tudo, entende tudo, mas na hora de produzir a coisa não vai. Por quê? Qual é o problema? Falta de confiança. Esse é o maior problema de quem estuda inglês. A pessoa se julga o tempo inteiro, a pessoa quer pensar em português o tempo inteiro, ela não se sente capaz, acha que o inglês que ela tem não é bom, e aí ela não fala, porque falta confiança. Incerteza,
Porque aí ela vai ficar assim, nossa, agora eu uso o where ou eu uso use? Eu vou usar o will ou eu vou usar going to? Ela vive numa eterna dúvida. Outro problema, decodificação de informações não verbais. Ela não consegue entender não só a linguagem, o que está sendo falado, mas também não consegue perceber determinados gestos, apontamentos e a falta de conhecimento das habilidades de apresentação. Aí realmente é o desconhecimento total, porque a pessoa nunca foi inserida. É como se eu pegasse alguém, por exemplo, lá da Rússia e colocasse para falar agora com a gente. A gente ia ficar perdido, porque é uma falta de conhecimento das habilidades aí de apresentação. Aí eu desconheço o idioma, desconheço tudo. Falta de conhecimento das habilidades de interpretação. O que é isso? Muitas vezes o aluno ele recebe uma atividade de speaking para fazer, mas às vezes não foi dado a ele o passo a passo, ou na hora do passo a passo que o professor estava explicando, ele viajou geral. E aí ele não sabe, ele tem que falar, sei lá, sobre um livro, sobre um filme ou um tópico qualquer. Aí ele já chega falando: "Ah, é um tópico bom, legal, eu gosto". Acabou para ele ali. Não, não é assim. Quando eu tenho um tópico, quando eu tenho que falar sobre um filme ou sobre um livro, primeiro de tudo, existe ali uma habilidade de apresentação, existe ali uma estrutura. Qual é essa estrutura? Primeiro eu tenho que falar sobre o que irei falar. Ah, eu vou falar sobre um filme. Ah, eu vou falar sobre um livro. E aí depois, segundo ponto, existe uma estrutura aí nessa apresentação. É sobre um determinado país, uma determinada cultura, ou é sobre pessoas e o que elas fazem. E aí depois disso, eu vou falar qual é o conteúdo mesmo, dar alguns detalhes, se eu lembrar, isso é importante lembrar de alguns detalhes do que foi visto ou do que foi ouvido. E por fim, eu vou fazer uma conclusão, dando a minha opinião. Então, por isso, muitas pessoas, quando começam com esse exercício de desenvolver a fala, elas desconhecem tão bem as habilidades de apresentação. Imagina eu chegar num lugar e começar a dar aula, do nada. Não, eu tenho que primeiro me apresentar, falar de onde eu sou, da minha experiência, o que eu faço, depois eu começo a dar aula, porque senão também eu não crio um vínculo ali com as pessoas. Então vamos às soluções. Meu Deus, eu quero falar, mas eu não consigo, estou travado. Descobri que o meu problema é o speaking, porque eu não consigo falar. Eu tenho aqui muita informação, tenho muito vocabulário, tenho anos e anos de estudo de inglês, mas eu não falo. Então vamos às soluções. Primeiro, aproveitar todas as oportunidades de falar. Tem um amigo que fala inglês? Fala inglês o tempo todo com ele. Seu namorado, noivo, marido, mulher fala inglês? Começa a falar inglês com ele em casa. Aproveite cada oportunidade. Pergunte. Faz pergunta boba. Uma pergunta simples do dia a dia. Encontrou com aquele amigo seu que fala inglês? Joga uma pergunta assim: What do you think about the weather today? Pronto, aí já vai ser o suficiente para ele falar se o clima tá bom, se não tá, e aí vocês vão para outra conversa e a comunicação vai acontecer. Outro ponto importante, observar falantes nativos. Mesmo os nativos têm sotaque, mesmo os nativos têm erro. Erro é. Já viu alguém falando português errado? Então, lá também acontece. Observe a forma dos nativos falar. Como eles juntam as palavras, a entonação de perguntas e de momentos de alegria e de tristeza. Repita, imite e solicite esclarecimentos quando você não estiver entendendo o que a outra pessoa está falando. É o famoso quê? Só que em inglês a gente vai what? Ou what do you mean? E se você está começando nesse mundo de aprendizagem da língua inglesa agora, também tem umas dicas para te ajudar. Primeiro, eu, como amigo ou como professor, vou sempre encorajar essa pessoa a se comunicar. Então, se eu tenho um amigo que começou inglês agora, eu vou fazer perguntas simples para ele. How old are you? How old is your sister? What do you do every day? Where do you go in the afternoon? Para fazer com que ele entenda
que é importante se comunicar e que ele se sinta confortável, mesmo eu estando num nível intermediário, avançado, que ele pode se comunicar comigo. Erros são comuns. Lembra do que eu falei? Nós erramos o nosso português às vezes. Errar em inglês vai ser comum. Promova atividades de speaking, conversação interativa, apresentação oral. Esse meu amigo, eu posso incentivá-lo. Ah, fala aí de você. Seu nome, de onde você é, o que você faz todo dia, sua rotina. Agora fala da sua irmã, do seu irmão, do seu amigo. Fala de mim. A gente precisa encorajar as pessoas. E esse ponto ele é muito importante. O conteúdo da fala deve ser prático e útil na vida real. Por isso que eu foco tanto e falo tanto em falar o inglês do dia a dia, em falar o inglês da vida real. Por isso é importante a gente sempre assistir filmes e séries, porque é o inglês mais atual que a gente tem. E quando a gente fala, até mesmo em português, a gente não usa um vocabulário rebuscado. E a gente precisa estar confortável com isso. E saber que o inglês que a gente fala não é o inglês de Shakespeare, que é um inglês lindo, mas é um inglês mais literário. Nós falamos o inglês do dia a dia. É muito comum quando nós juntamos alunos de níveis diferentes para conversarem, que o aluno que está num nível mais à frente, ele queira mostrar para o que está começando o quanto ele já fala. Não às vezes por querer se mostrar ou por querer aparecer, mas porque ele quer incentivar o outro dessa forma. E isso não é bom. Por quê? Quando eu estou com alguém que eu sei que é de um nível inferior ao meu, que ainda é um aprendiz, ele tem que falar mais do que eu. O inglês dele tem que aparecer mais do que o meu. Isso é uma questão de generosidade. Porque eu já sei que eu falo, eu já sei que o meu inglês está num nível mais à frente. Eu vou dar ao outro a oportunidade de falar e de se expressar, fazendo perguntas o tempo todo, instigando. Incentive estratégias como pedir esclarecimentos, parafrasear, gestos e frases repetitivas. Frases repetitivas são aquelas frases que a gente sempre diz, né? Então, deixa eu falar. Em inglês nós também temos essas coisas. É o hey, so, by the way, look at it. Quando a gente fala de pedir esclarecimentos ou parafrasear, é o uso daquelas frases que são frases de repetição. Can I help you? Se estou num restaurante ou numa loja. Can I have? I'd like to have. Então é dar todos esses toques e é você que está aprendendo também, buscar colocar essas dicas em prática. Quando a gente fala, nós precisamos estar atentos a algumas coisas bem importantes. Você precisa prestar atenção na pronúncia das palavras, na entonação, na gramática, na sintaxe, no discurso formal e informal. Quando a gente fala um idioma, a gente precisa prestar atenção primeiro na pronúncia das palavras, depois na entonação, porque apesar de inglês não ter acento, cada sílaba em determinada palavra, ela vai ter uma entonação. Gramática eu preciso entender para a gente não usar a concordância verbal errada. Sintaxe é entender a organização das regras. Eu preciso saber a posição do sujeito e do verbo numa frase afirmativa, mas preciso saber que isso muda numa frase interrogativa em inglês. E discurso formal e informal. Dependendo do ambiente que eu esteja, eu vou usar uma determinada linguagem. Quando eu falei que a gente fala o inglês do dia a dia, é o inglês de pessoas comuns. Mas em determinados lugares eu preciso ter uma certa postura e um determinado uso de palavras que não são comuns no dia a dia. Então eu preciso observar essas coisas. Tá, e aí a pergunta: como treinar meu speaking? Você vai treinar o seu speaking com seu amigo que fala inglês. Você vai treinar o seu speaking se não tiver ninguém para praticar com você mesmo. Você vai voltar lá no seu livro, ver o que você aprendeu, qual é o tópico, se expressar sobre aquele tópico, falar se você gosta, se não gosta, por quê,
como que aquilo está inserido no seu dia a dia. É importantíssimo que para a prática da fala, você fale. O conselho que eu dei sobre assistir os vídeos, uns minutinhos de vídeo todo dia, use esse mesmo exercício para assistir e falar sobre o que assistiu. Outra coisa muito importante também para se ter em mente é que quando a gente fala das habilidades do inglês, a gente não pode se dar ao luxo de pensar assim, mas eu não vou precisar dessa habilidade, então eu não vou nem treinar. Todas elas estão extremamente ligadas e uma serve para o aprendizado e para o desenvolvimento da outra. Essa parte da aula, nós vamos falar sobre duas habilidades que a maior parte das pessoas deixa de lado, que é reading e writing. A primeira, reading, muita gente não gosta de ler em português, quanto mais em inglês. Mas nós precisamos nos esforçar, porque essa habilidade nos ajuda a desenvolver as outras. Vamos falar um pouquinho sobre reading. Quando lemos? Nós lemos quando estamos em palestras, ou porque estamos lendo algo que está projetado na parede, ou até mesmo panfletos ou informações que nos deram. Lemos em apresentações, lemos tutoriais. Você compra um produto novo. Quando ele chega, primeira coisa que nós fazemos é ler o manual de instrução. Nós lemos nos cursos, na escola, lemos porque pesquisamos, lemos na internet. Você está lendo essa tela aí agora? Nós somos influenciados o tempo todo, inclusive com propaganda. A gente passa na rua, vê uma determinada propaganda, vai ter ali uma informação, estamos lendo. Nós lemos no trabalho, algumas pessoas leem por hobby. Por que ler é importante? Informa a escrita e o estilo da escrita. Imagina uma pessoa que só leia livros antigos com um português que nós não usamos mais. Essa pessoa vai ter um vocabulário extremamente diferenciado do nosso. Exatamente por isso, dependendo do autor, dependendo do livro, dependendo da obra, cada um tem a sua escrita e o estilo diferenciado. Existe grande diferença quando nós vamos ler os clássicos da literatura e um romance mais atual. A leitura ela é extremamente importante porque ela desenvolve a estrutura da linguagem. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu absorvo, porque reading também é uma receptive skill, é uma habilidade de receber input, desenvolve vocabulário, porque sempre que a gente está lendo, a gente aprende algo novo. E tem um registro e uma finalidade. Viu como é diferenciada, por exemplo, a estrutura de uma carta formal e informal? Como que o estilo de escrita de um livro autobiográfico é diferente de um livro que narre determinado conteúdo? Há uma diferença entre a escrita e o seu estilo. Por isso é importante nós variarmos pelos diversos tipos e conhecermos, porque isso só vai ajudar a desenvolver a nossa fala. Quais são os problemas dessa habilidade? A rapidez, porque nem todo mundo, quando pega um texto para ler em inglês, consegue fazer a entonação, a pontuação e ler com uma cadência normal. Às vezes a pessoa fica lendo como se estivesse sendo alfabetizada ainda, por falta de segurança. Decodificação de novas palavras, porque se você é aquele sujeito que quer traduzir ao pé da letra tudo que vê, estamos fazendo isso errado. Existem algumas técnicas, e nós vamos falar aqui, que nos ajudam a entender o texto sem sair traduzindo tudo que nele está escrito. Um outro problema quando se lê vocabulário, porque às vezes o meu vocabulário é limitado e eu não vou conseguir entender o que eu estou lendo. Compreensão. Eu leio, mas não entendo, porque estou preocupado com pausa, pronúncia, entonação de palavras e aí não me concentro também no seu entendimento. Relevância. Aquele texto eu estou lendo é importante por quê? Por que eu me interessei? Por que eu vou colocar um tempo ali do meu dia fazendo aquela leitura? Por isso que é importante nós lermos coisas que são do nosso interesse, coisas que nós gostamos. E volume, quantidade. Quanto mais eu leio, melhor desenvolvo essa habilidade
E melhor também desenvolvo a habilidade de speaking, porque reading é input, mas com esse input eu preciso também produzir. Já que nós falamos dos problemas de reading, vamos ver agora as soluções. Ler é uma habilidade ativa. Eu estou em ação. Eu estou recebendo algo que foi produzido, mas eu estou em ação. A minha atenção está ali. A velocidade aumenta à medida que você lê. Então, quanto mais você lê, melhor você fica na leitura. Leia para obter informações específicas. Essa solução está ligada ao problema anterior. É importante que eu leia coisas que são do meu interesse, porque senão eu não vou estar concentrado no conteúdo e absorver sua essência. Leia para conhecer a ideia geral. Isso também está ligado ao que nós falamos anteriormente. Você não precisa traduzir tudo o tempo todo. Pegue a ideia geral. Inclusive, a próxima dica na solução é exatamente essa: não sair procurando todas as definições das palavras que você não sabe no texto. Isso vai fazer você perder tempo, vai ficar inseguro no idioma e vai tirar de você a capacidade de dedução. Use ferramentas e aplicativos que te ajudem a desenvolver vocabulário. Com o avanço da tecnologia, nós temos vários aplicativos para poder treinar isso. É aquele conselho que eu sempre te dou: passeia pela sua casa. Só na sua casa, preste atenção em quantas palavras você ainda não sabe falar em inglês. Uma vez aprendido esse vocabulário, não adianta só aprender ele num dia. Todo dia, quando eu passar por aquele mesmo lugar, eu tenho que dar nome àquele objeto em inglês, porque lembra, é a rotina que faz com que a gente aprenda, fixe e não esqueça. Porque uma vez estudado uma lista enorme de vocabulário, se você não usá-la, se não colocá-la em prática, você perde. Como nós vamos ajudar quem está começando a desenvolver esse hábito de reading, o hábito da leitura? Primeiro, nós vamos aconselhar textos simples em termos de gramática e vocabulário. Se a pessoa está começando, são textos com verbo to be. A partir do momento que ela começar a aprender o presente simples, serão textos no presente simples. Esses textos precisam acompanhar a evolução do idioma. Não adianta nada eu pegar um livro de nível intermediário com uma história super interessante e dar para uma pessoa que está começando hoje. Vai haver ali desinteresse, eu vou desestimular a pessoa. Então, tudo tem que ser baseado no nível. O texto deve ser relevante para o contexto, a vida real e o conhecimento de fundo do leitor, ou seja, tem que ter interesse. Se eu não gosto de jeito nenhum de um determinado assunto, por que eu vou pegar esse assunto para ler em inglês? Quando eu tiver com um domínio melhor da leitura, eu pego um texto de assunto que eu não goste, mas agora é importante que haja interesse. Em inglês, há estratégias de leitura que nos permitem conhecer o texto e alguns de seus detalhes se eu sei como funcionam essas estratégias. E aí eu não vou precisar ir ao dicionário, traduzir palavra por palavra, porque essas estratégias me ajudam. Que estratégias são essas? Skimming e scanning. Skimming é a técnica de passar uma olhada rápida no texto para ter uma ideia de qual é o assunto tratado. Se tiver foto, eu vou olhar uma foto, ver se ela está relacionada ao título, ver se há algumas palavras em negrito, só para eu ter uma ideia geral do assunto do texto. Scanning, essa palavra está ligada a scanner, que em inglês é scanner. O que quer dizer scanning? Consiste, na verdade, num verdadeiro escaneamento do texto, uma varredura em busca das informações objetivas. A habilidade de reading ela pode ser treinada de duas formas: leitura silenciosa ou a leitura em voz alta. Então, primeiro aconselha-se a leitura silenciosa e depois que a pessoa já tiver lido o texto, saber mais ou menos o assunto, começar a lê-lo em voz alta. Ei, chegou a hora! Antes da gente falar sobre a última habilidade da língua inglesa, writing, vou colocar aqui o desafio da semana. Você sabe que toda semana, além dessa aula gratuita,
Assistindo a aula gratuita da semana, você tem a oportunidade de ter uma aula de speaking comigo, de graça. E como você participa disso? Fazendo o desafio que eu vou lançar aqui. Nós estamos hoje falando das 4 habilidades: speaking, listening, reading, writing. O desafio da semana está ligado a essas habilidades. O que você tem que fazer? Lá nos seus stories do Instagram, você vai colocar uma hashtag e vai escrever qual é a habilidade que você gostaria de melhorar. Por exemplo, hashtag writing, hashtag speaking, hashtag reading, hashtag listening. Então você vai colocar a hashtag e na frente da hashtag a habilidade que você precisa melhorar e marcar meu nome lá no Instagram. Agora, olha só, seu perfil precisa ser aberto, senão eu não consigo ver os seus stories, eu não consigo ver que fui marcada. Então, é só isso. Me diz qual é a habilidade que você tem que melhorar e me marca. E aqui embaixo, coloca done. Continuando na última habilidade, writing, vamos ver as suas características. Quando escrevemos? Escrevemos em cursos, em escolas, na faculdade, nas provas, em palestras, tomamos as anotações, em tutoriais, quando queremos aprender alguma coisa, trabalho de equipe, quando vamos apresentar algo, as nossas listas de afazeres, listas de compras, e-mails, cartas, mensagens de texto, tudo é escrito. Ou às vezes por áudio, né? Mensagens de texto, tudo é escrito. E por que escrever é importante? Porque escrever é o principal método de avaliação. Me diz, na sua escola, você lembra de ter feito avaliação falada alguma vez? Se isso aconteceu, foi uma vez ou outra, muito raramente, porque o nosso sistema avaliativo ele é todo escrito. Escrever é importante porque eu preciso conhecer dos métodos e convenções escritos na redação acadêmica. Vou fazer uma prova de mestrado. Eu preciso saber exatamente qual é a estratégia de escrita, como que é o modelo, para que eu consiga escrever e me adequar às exigências dessa avaliação. Escrever é importante porque nós temos vários formatos: formal, informal, com gíria, sem gíria, cada um com a sua função. É uma escrita de currículo, é pedindo um emprego, fornecendo boas referências. Dependendo da área do assunto, nós temos vários formatos. Essa habilidade de escrita é essencial para os exames. Nós sabemos que, em alguns casos, quando o aluno não pode escrever porque está acidentado ou qualquer outra situação, até se permite a avaliação oral, mas esse não é o nosso sistema. E com a escrita, nós conseguimos corrigir os erros mais comuns, os mais óbvios, porque a partir do momento que eu tenho uma dúvida, eu recorro ao dicionário para poder esclarecer essa dúvida. Quais são os principais problemas de quem escreve? Falta de conhecimento das principais estruturas de linguagem, palavra, frase, parágrafo. Quem se comunica mal, escreve mal. Tá vendo como é que cada habilidade está ligada uma à outra? Outro problema são as diferenças de estilo no país de origem e no da língua inglesa. Não é que a forma de escrever seja diferente, mas em alguns momentos a vírgula em inglês ela se torna desnecessária. Nós vemos em inglês as situações que são permitidas não usar sujeito, mas existe toda uma regra e estrutura de escrita para que isso aconteça. Então, às vezes, essas diferenças se tornam os maiores problemas na hora da escrita, porque nós queremos escrever em inglês exatamente como escrevemos em português. E não é assim. Registro e finalidade. Quando eu escrevo, é importante eu saber para quem escrevo, por que escrevo, como escrevo, a forma de começar ou de finalizar. Isso tudo vai depender do motivo da escrita. Parafraseando é querer dizer a mesma coisa usando outras palavras. E às vezes nós temos alguns provérbios em português e nós queremos escrevê-los em inglês ao pé da letra. Não dá para fazer isso. Aí nós precisamos parafrasear, ou seja, vamos usar expressões idiomáticas da língua inglesa, que algumas palavras não têm nada a ver com o que nós queremos dizer, mas que querem dizer a mesma coisa. Uma outra língua, uma outra cultura. E a conduta acadêmica.
Uma redação que eu escreva no ensino fundamental, no 6º ano escolar, ela não pode ser a mesma redação que eu escrevo no ensino médio, na faculdade ou até no mestrado ou doutorado. São diferentes porque há grau de aprendizado diferente, momentos de vida diferente e exigências diferenciadas. Já que nós falamos dos problemas, quais são as soluções? Pedir ajuda. Sempre. Você viu que essa solução apareceu em todas as habilidades? A gente sempre tem que pedir ajuda. Conhecer os processos de redação para fins acadêmicos, e aqui eu quero fazer uma pausa, não só para fins acadêmicos, mas principalmente para os exames internacionais, porque muitos alunos prestam exames para TOEFL ou Cambridge. É claro que o aluno vai ser preparado para essas exigências, conhecer exatamente cada tipo de escrita e saber como começar e terminar cada uma delas. E é preciso entender que uma redação de fins acadêmicos é totalmente diferente de uma redação pedida pelo meu professor no colégio ou até mesmo no curso de idiomas. E aí, essa outra dica também está relacionada às provas internacionais ou até mesmo às provas que alguns alunos do Brasil querem prestar para as universidades no exterior. É preciso que se conheça as convenções acadêmicas, ler o manual de aluno, ver o guia de referência e saber quais os recursos ele vai utilizar na hora que estiver prestando o exame. Outra coisa importante também é que se o aluno tiver algum problema relacionado a essa habilidade, por exemplo, dislexia, é bom que isso seja informado no momento em que ele for fazer sua inscrição, porque há todo um suporte especial para alunos com esse tipo de dificuldade. Como ajudar alguém que está começando a aprender inglês a escrever melhor? Aconselhar a cópia de textos e palavras, imitar um modelo. Começou a olhar um texto que gosta muito? Olhou aquele texto, é um texto de apresentação sobre alguém? Usa o modelo daquele texto para apresentar uma pessoa da sua família, do seu círculo de amizade. Fazer atividades com preenchimento de espaços em branco em frases ou parágrafos. Exercícios como esses estão sempre disponíveis na internet. É só você digitar no site de busca, você acha o nível, acha as respostas. É muito importante treinar. Escolher um parágrafo qualquer e fazer a mudança de tempo verbal. Você olhou um texto, ele está no presente simples, tira um parágrafo desse texto e passa para o passado simples. Isso tudo a gente está treinando a escrita. Resumir um texto, um vídeo, um episódio de série. Você vê que algumas dicas elas se repetem em cada habilidade da mesma forma? Sempre um vídeo, uma série, um filme, um texto, eles vão servir ou para a gente escrever o que viu ou o que leu, eles vão servir para que a gente se expresse através das palavras. Então, tudo é válido quando se tem interesse. Quero deixar aqui a minha dica para você. Com 22 anos de experiência, eu sei o que funciona e sei também quando a coisa não começa bem. Mas é sempre tempo de organizar, aprender, estruturar e crescer no idioma. A primeira coisa que você tem que fazer, independente da habilidade que você tem dificuldade, assistir um vídeo por semana de no mínimo 5 minutos. Se for menos, não tem problema, não precisa ser mais, porque senão a gente não consegue dar essa constância. Você vai assistir esse vídeo. Nós vamos trabalhar as 4 habilidades aqui, olha. Com esse vídeo que você assistir, você vai entender o conteúdo, fazer a anotação de algum vocabulário novo, de alguma dica nova. Depois disso, organizar para falar. Quando você faz a anotação de coisas desconhecidas, a gente está praticando a habilidade de writing. Quando você organizar isso, você vai passar para a fala. Você ouviu, input, vamos falar, output. O vídeo é sobre o quê? Com quem? Aí vai dar uma ideia geral. E no fim vai expressar sua opinião. É interessante, não é? Você recomendaria, não recomendaria? Por quê? Depois disso, você vai pegar isso que você falou e transformar na escrita. Ah, mas eu já anotei as palavras, as gírias. Se a sua dificuldade é na habilidade de escrever, não custa escrever.
Lembrando que, assim, o nosso foco principal sempre tem que ser a habilidade de speaking, porque nós nos comunicamos com pessoas através da fala o tempo todo. Por mensagem de texto, sim, mas na maior parte das vezes a gente manda áudio. Então vamos treinar a fala e não perca a oportunidade de uma vez por semana você poder ser sorteado para ter uma aula de speaking comigo, independente do nível e de graça. Por mais que eu queira, por mais que eu tenha um aluno que não queira se dedicar a determinada habilidade, elas não podem ser ensinadas de forma independente. E é importante que você lembre que, com relação às receptive skills, que são as habilidades de reading e listening, nós sempre dependemos das informações externas, o que vai exigir um entendimento do idioma e uma habilidade de compreensão. Já as productive skills são as mais difíceis de colocar em prática. Por quê? Porque nós precisamos levar o que é aprendido para o processo do desenvolvimento. É importante saber que todas as habilidades facilitam o aprendizado do idioma. Não tem como ensinar alguém a nadar sentado à beira do rio, só passando as instruções. Vai haver um momento que é preciso entrar no rio, porque só as palavras não vão conseguir explicar. Da mesma forma, um idioma. Ele não pode ser aprendido só baseado nas regras de gramática, em listas infinitas de vocabulários, gírias e expressões, ou de regras de tempos verbais. Um idioma se aprende através da interação entre pessoas. E você precisa estimular aquele que está em conversa com você o tempo todo. E lembre-se da generosidade. É sempre melhor que o outro fale mais e eu o escute, para que ele desenvolva a fala. Thank you for watching. Eu fiquei muito feliz porque hoje nós falamos de um assunto que considero essencial no aprendizado da língua inglesa. Espero que você tenha conseguido identificar qual das 4 skills é a pedra no seu sapato, para que a partir daí você continue a buscar elementos que possam trazer solução para esse problema, desenvolvendo o seu inglês. E se lembre, a gente precisa sempre falar. Nós vamos sempre colocar o foco na habilidade de speaking, porque nós interagimos com pessoas através da fala. Thank you so much for your company. It was a pleasure being here. Goodbye.